As histórias de super-heróis se tornaram um pilar da cultura pop e com o advento dos streamings, séries baseadas em quadrinhos desses vigiantes superpoderosos se tornaram cada vez mais comuns. Principalmente depois do sucesso do MCU, que conectou todas as suas mídias em um mesmo universo. Mas mesmo antes do sucesso da Marvel, já existiam diversos seriados premiados que exploravam esses ícones geeks. E hoje vamos te mostrar todos eles. Bom, na verdade só os melhores, porque como o gênero ficou tão famoso, saiu muita porcaria nesses últimos anos, além das tosquices que saíam décadas atrás. Por isso aqui separamos apenas aquelas séries que realmente valem a pena. Bem, meu nome é Lucas. Eu sou a Giovana. E antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para dar uma força aqui na New e confira a nossa plataforma, o newage.gg. Lá você poderá competir por premiações em dinheiro nos seus esportes favoritos, sejam eles Fortnite, CS, Valorant, FIFA e entre outros. Inclusive lá também tem a nossa aba de notícias diárias sobre o mundo geek, de tecnologia e claro, de games, o Newsage, onde você poderá ficar por dentro de todas as notícias que estão saindo agora quentinhas no mercado. Sem falar que lá é o local perfeito para você encontrar um duo, um parceiro, qualquer pessoa que você queira integrar ao seu time e assim poder treinar com eles casualmente para vocês irem evoluindo de habilidades e para quando chegar no campeonato vocês mandarem muito bem. Bem, vamos deixar o link aqui na descrição, vão lá e confiram. Pardon my French. Those f***s. The Boys e Gen V. The Boys é uma série de super-heróis que se destaca pela abordagem ousada e subversiva ao gênero. Baseada nas histórias em quadrinhos de Garth Ennis e Derek Robertson, a série se passa em um mundo onde super-heróis são corporativos e frequentemente corruptos, abusando de seus poderes. A proposta da série é mergulhar no lado mais obscuro dos super-heróis, expondo sua ganância, manipulação e falta de responsabilidade. O universo de The Boys é sombrio e cheio de humor negro. A série segue um grupo de vigilantes liderados por Billy Butcher, interpretado por Karl Urban, que estão determinados a expor super-heróis corruptos e colocá-los sob controle. A princípio eles não têm superpoderes, o que os torna heróis improváveis em um mundo cheio de deuses fantasiados. Uma das razões pelas quais The Boys se destaca nas outras séries de super-heróis é sua exploração franca e crua de temas como o lado sombrio das celebridades, irresponsabilidade, controle midiático, idolatria cega, poder corporativo, falsa preocupação das empresas com causas sociais para manter aquela boa imagem política, sendo uma clara crítica ao sistema capitalista que subverte valores como altruísmo e heroísmo, a ideia mercadológica de lucro. A série não hesita em mostrar cenas de violência extrema e situações moralmente ambíguas para expor críticas sociais sobre questões comuns e problemáticas da sociedade, desafiando as expectativas tradicionais do gênero. Curiosamente, a série também apresenta várias referências e paródias de super-heróis populares dos quadrinhos, tornando um deleite para os fãs mais ávidos do gênero. The Boys ganhou elogios por sua narrativa completamente ousada e brutal, com destaque para atuações como a de Anthony Starr como o carismático e perturbado Homelander. Eu tenho certeza que na rua o ator do Homelander deve receber muito xingamento. Você não viu aquele cara na manifestação lá apoiando o Trump, com a carinha do Trump, vestido de Homelander? Homelander, meu Deus. Então. Acho que alguém não entendeu direito, né? A crítica. Sua subversão das convenções do gênero de super-heróis a tornou uma das séries mais discutidas e populares do mundo da televisão, atraindo um público diversificado e críticas positivas por sua originalidade e tom único. Já Gen V é um spin-off de The Boys lançado esse ano e que a princípio pode parecer apenas uma versão daquelas séries de high school americanas do universo de The Boys, mas no final se mostra ser... uma versão colegial de The Boys. Mas não que seja ruim, muito pelo contrário. Ela apenas utiliza essa fase colegial, universitária da vida humana para explorar temas importantes como identidade de gênero, distúrbios alimentares, abuso e traumas de infância, escapismo, pressão familiar, escolhas profissionais, fobias sociais e a tão atual busca a qualquer custo pela fama e engajamento na internet. Só que tudo isso com aquele humor ácido, brutalidade absurda, crítica sem rodeios, plot twists inacreditáveis, manipulação e porradaria que tanto gostamos em The Boys. Sim, o mundo aqui continua cruel e desesperançoso, evidenciando todos os problemas sociais. Assim, muita gente tá criticando o Gen V, né? Falando que The Boys é melhor, só que assim, a gente gostou mais de Gen V, então... Eu gostei. Esse tom mais leve... não ter tanta desgraça o tempo todo. Também tem bons ganchos, assim. Tá bem que como é parte daquele teatrinho colegial, que é bem clichê, acaba que ficam umas coisas bem forçadas, que é parte do gênero. Mas também nos aproxima, né? Como a gente acabou de passar por essa fase, né? Faz sentido na nossa cabeça. Gen V.
E diferente de The Boys, pelo local da trama principal ser uma literal universidade para supers, a criatividade em relação aos poderes é diversamente elevada, fazendo que presenciemos a todo momento lutas absurdas e cheias de poderes. Vale muito a pena, até porque o final da série se conecta com a 4ª temporada de The Boys, que ainda vai chegar. Aí em 2024. Então veja, Gen V. Freshman class is savage this year. Arrowverse. 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 O Arrowverse é um universo de mídia compartilhada que engloba várias séries de televisão baseadas em super-heróis da DC Comics. Ela se originou com Arrow e com o sucesso da série o universo se expandiu para incluir séries como The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman e agora o Superman and Lois. Agora já não é velho o Superman and Lois? Não, eu tô vendo não. Um dos mais recentes. É, o mais... Não, Superman and Lois é um novo. Tava pensando, é o... Ah, sim, o de 1900, sei lá o que. É o Clark and Lois, é. O Arrowverse é caracterizado pela conexão entre essas séries, permitindo que os personagens cruzem entre programas e eventos de um programa que afeta os outros seriados. Isso criou um amplo mundo compartilhado de super-heróis e vilões, com crossovers anuais com o evento Crisis on Infinite Earths, que uniu personagens de várias terras alternativas. Arrow. O jovem magnata Oliver Queen é dado como falecido após um devastador naufrágio. Após um período de 5 anos, ele ressurge vivo em uma ilha remota no Oceano Pacífico. Ao retornar, Starling, sua mãe Moira, irmã Tia e o melhor amigo Toby recebem ele de volta com braços abertos, mas notam que Oliver sofreu uma transformação profunda. Embora mantenha em segredo a verdade sobre seu tempo na ilha, o seu principal objetivo é reatar laços com pessoas de sua vida anterior, incluindo a sua ex-namorada Laurel Lance, que inclusive é chata pra cacete. Hey! You are unbelievable. You lecture me on how I need to repair my relationship with Sarah when you're the one who messed it up in the first place by screwing her. Se você assistiu e não acha a Laurel chata, você assistiu errado. Que agressividade. Enquanto reconstrói suas conexões pessoais, Oliver assume secretamente a identidade do Arqueiro, um vigilante que luta contra as injustiças na cidade e busca restaurar sua antiga glória. No entanto, o pai da Laurel, o detetive Quentin Lance, está determinado a capturar esse novo herói. Enquanto isso, a sua própria mãe, a Moira, guarda segredos obscuros relacionados ao naufrágio, se revelando uma figura implacável e sombria, desencadeando consequências imprevisíveis. Flash. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Não é assim que ele fala. Foi mal, então deixa eu fazer de novo. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. A série do Flash conta a história de um investigador forense, o Barry Allen, feito pelo ator Grant Gustin, que sofre um acidente em seu laboratório. Ele leva um banho de produtos químicos e em seguida é atingido por um raio. Que azar, hein? Acontece, né? Acontece. A partir disso, ele se torna capaz de canalizar os poderes do campo de velocidade e de se locomover com rapidez sobre-humana. De máscara e uniforme vermelhos, Barry assume a identidade do super-herói Flash e começa a usar suas habilidades para patrulhar Central City, contando com a ajuda dos cientistas da Star Labs. Ao mesmo tempo que ele detém vilões, ele procura descobrir quem tá por trás do assassinato da mãe dele. Bom, muita gente que mesmo sendo viciada nessa série fala que depois da primeira e da segunda temporada, que inclusive tiveram ótimos plot twists, as coisas começaram a desandar e ficando muito ruim até chegar numa desgraça que nem outra série que a gente já conheceu aqui. Arrow. Mas tu ainda recomenda? A primeira e a segunda temporada, sim. Smallville, as aventuras de Superboy. Não, aí ele fala igualzinho que você tava fazendo Sério? antes. Smallville, as aventuras de Superboy. A série acompanha a vida de Clark Kent, interpretado pelo ator Tom Welling, quando ele era apenas um adolescente, ainda sem compreender os poderes que estavam despertando nele. Em vez de enfrentar vilões e salvar o mundo, Clark encara os desafios típicos da escola. Lida com essa complexidade de conquistar o coração das garotinhas e enfrenta a pressão de seus pais, que são rigorosos, porém, claro, afetuosos. À medida que o corpo dele passa por mudanças extraordinárias, e nem todas relacionadas à puberdade, como super força e visão raio-x, o Clark se sente alienado e diferente, especialmente ao redor da Lana Lang, cujos pais faleceram durante a chuva de meteoros que o trouxe à Terra.
Eu sou rancorosa, então vou confessar aqui pra vocês que a Lana era minha personagem favorita e eu fiquei bem bolado com o que fizeram com ela durante a série. Mas enfim. À medida que os eventos vão passando, Clark fica cada vez mais tendo que proteger não só aqueles ao seu redor, como também o mundo. De maneira única e atuando como diferencial em relação às outras versões, Clark chega até a desenvolver uma amizade com seu futuro adversário, o Lex Luthor. A série, com seu grande sucesso na época, acabou durando 10 temporadas e conseguiu ser uma referência para as séries de super-heróis pela sua narrativa, atuações e até pelos efeitos visuais, considerando a época, né, gente? Fora isso, todo mundo reconhece a icônica música de abertura da série, que foi um marco. Somebody say... Tá bom, eu amo essa música, gente, desculpa. Ai, lembrei aqui daquele babado. A atriz da Chloe, a Alison Mack, ela foi presa por aliciar mulheres em um culto sexual. Bem bizarro, tá aí uma curiosidade pra você. Nunca gostei da personagem dela mesmo. Marvel Netflix. Antes da Disney adquirir a Marvel Entertainment em 2009, a Marvel fez um acordo com a Netflix lá em 2013 para produzir uma séries de super-heróis baseadas em personagens da Marvel. Esse acordo permitiu que a Netflix desenvolvesse séries de TV que faziam parte do chamado Marvel Television Universe, o MTU, um universo de séries de super-heróis que coexistia com o universo cinematográfico da Marvel, o MCU. Esse contrato entre a Marvel e a Netflix permitiu que essas séries fossem desenvolvidas e distribuídas exclusivamente na plataforma de streaming da Netflix. No entanto, em 2019, a Disney anunciou seus próprios planos de lançar sua plataforma de streaming, o Disney Plus, que levou ao cancelamento das séries da Marvel na Netflix, uma vez que a Disney estava trazendo todos os conteúdos relacionados à Marvel para sua própria plataforma. Demolidor. Demolidor é uma das séries mais aclamadas da Marvel lá na Netflix. A série gira em torno do Matt Murdock, interpretado pelo Charlie Cox, um advogado cego que à noite assume a identidade do vigilante Demolidor. A série é conhecida por sua abordagem sombria e realista do personagem, explorando temas como justiça, corrupção e a complexidade moral de combater o crime. Uma das maiores realizações da série foi suas cenas de luta, que impressionou os espectadores com sequências de ação excepcionalmente coreografadas e realistas. Que nem aquela do corredor, que é mais clássica. Além disso, Vincent D'Onofrio recebeu elogios por sua interpretação memorável do vilão Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime Kingpin. Em inglês, Kingpin. Nossa, que Brasil! Justiceiro. Justiceiro segue a história de Frank Castle, interpretado pelo John Bernthal, um ex-fuzileiro naval que se torna um vigilante conhecido como Justiceiro após a família dele ser brutalmente assassinada. A série se destaca por sua abordagem crua e violenta, explorando temas como vingança e trauma de guerra. John Bernthal entregou uma performance poderosa como Frank Castle, transmitindo a dor e a fúria de seu personagem de maneira convincente. A série foi elogiada pela narrativa rica e personagens complexos, bem como por sua coragem em abordar questões difíceis. Com certeza você já viu alguém com a camisa do símbolo do Justiceiro por aí. Geralmente em incel. E geralmente é aquele cara que fala que é homem do bem, cara do bem. Homem de família, né? Nossa, mas outra coisa do Frank Castle é que quando eu comecei assistindo o Justiceiro, eu não conseguia tirar esqueci o nome dele da cabeça, que ele fazia Walking Dead, né? Ele era o amigo do Rick. E ele era um cuzão no The Walking Dead, então eu não tinha aquele apego pelo personagem, mas conforme você vai assistindo, ele vira só o Frank Castle pra você e você já esquece do outro personagem lá. Jessica Jones. The devil did. And I'm gonna find him. Come on, Jessica. Jessica Jones apresenta a personagem Título, uma detetive particular com superpoderes, que enfrenta seu trauma passado enquanto lida com casos complexos. A série é notável por sua abordagem única, sendo um trama no ar com elementos de super-heróis. A Kristen recebeu elogios por sua interpretação da Jessica Jones, uma personagem com uma história de abuso e luta contra suas próprias questões pessoais. A série também abordou questões como consentimento e empoderamento feminino de maneira inovadora para o gênero de super-heróis. Essas séries da Marvel na Netflix se destacam por suas abordagens mais adultas e realistas, lidando com temas complexos e personagens multifacetados. Bem, mas não é toda, né? Punho de Ferro é ruim.
Elas conquistaram uma grande base de fãs e críticas positivas por sua originalidade e profundidade, contribuindo bastante com o universo de super-heróis na televisão. Watchmen. Watchmen é uma série de televisão americana baseada nos quadrinhos aclamados do mesmo nome, criados por Alan Moore e Dave Gibbons. A série foi produzida pelo Damon Lindelof e estreou em 2019 na HBO. E, embora baseada no universo dos quadrinhos, a série da HBO não é uma adaptação direta, mas uma espécie de continuação e reimaginação, explorando eventos que ocorrem anos após eventos da história original. A série se passa em uma realidade alternativa, onde super-heróis são parte integrante da sociedade, afetando eventos históricos. No entanto, os eventos da trama começam no presente, em uma América distópica e polarizada. Os Watchmen originais são figuras históricas e a sociedade continua a ser moldada pelos legados deles. E a trama se desenrola em torno de novos personagens e eventos complexos, incluindo uma organização supremacista branca chamada a Sétima Cavalaria, que ameaça desencadear o caos. Inclusive, acabei de lembrar, mas uma série que vale muito a pena também, que eu esqueci de colocar no roteiro, é Peacemaker, que é a série do Pacificador, o mesmo Pacificador que apareceu lá em Esquadrão Suicida. Não o Esquadrão Suicida primeiro, aquele zoado, mas sim o Esquadrão Suicida do... Qual é o nome do brother? Do... Meu Deus. Dos Guardiões da Galáxia, meu Deus do céu. Christopher Nolan. Que Christopher Nolan, David cara? Fincher. Pelo amor de Deus, não. Tô falando faz dos isso. diretores que eu sei. Meu Deus do céu, não. Ah, James Gunn. Porra, é James Gunn. Ah, tá. O do James Gunn, que realmente foi bem legal, a crítica gostou bastante, o público gostou bastante, e a série do Peacemaker tem essa mesma vibe. É super caótico, completamente alucinante, e eu lembrei por causa que também tem um grupo supremacista branco que, na verdade, o pai dele, né, que era o Dragão Branco, ele faz parte dessa brincadeira. Enfim, você vai entender na série, vai lá, você vai rir bastante, tem ação pra caramba, muito caos, e é isso, né? Você já entendeu, vai ver. Voltando à série do Watchmen. O governo responde implementando medidas extremas de aplicação da lei, como os policiais usando máscaras para proteger suas identidades. Watchmen aborda temas profundos como racismo, trauma, moralidade e complexidades do poder. A série é conhecida por sua narrativa bem intrincada e multidimensional, envolvendo personagens com passados complexos e motivos ambíguos. A Regina King interpreta a protagonista Angela Barr, também conhecida como Sister Knight, uma policial que assume uma identidade mascarada para lutar contra o crime. A série foi aclamada pela crítica e ganhou vários prêmios, incluindo o Emmy Awards de melhor série limitada. Watchmen destaca-se como uma adaptação única e ambiciosa que homenageia o material de origem enquanto empurra os limites do gênero de super-heróis, oferecendo uma experiência rica e complexa aos espectadores. Marvel Disney, MCU. O MCU é conhecido por seu vasto universo cinematográfico, mas Loki e WandaVision se destacaram pela abordagem criativa e diferente. Loki explora a linha do tempo e as realidades alternativas, enquanto em WandaVision mistura elementos de sitcoms clássicos com super-heróis. WandaVision marcou a estreia das séries da Marvel Studios e representou uma mudança significativa em relação às séries anteriores da Netflix. A série começa com uma sitcom vibes dos anos 40 em preto e branco, seguindo a vida aparentemente feliz e típica de Wanda e do Visão em um subúrbio. No entanto, por trás dessa fachada, Wanda mantém uma cidade inteira sob uma redoma de realidade distorcida. Ela criou uma versão do Visão e tá manipulando os residentes de Westview para realizar o seu sonho de vida em família. À medida que a série avança, ela transita por diferentes décadas, capturando o estilo das sitcoms de cada era, enquanto revela gradualmente que algo tá profundamente errado com a cidade e a vida aparentemente feliz que a Wanda criou. A série Loki segue as aventuras do personagem Loki, o deus Atrapaça, após eventos de Vingadores Ultimato. Depois de roubar o Tesseract e criar uma ramificação no fluxo do tempo, Loki é capturado pela Autoridade de Variância Temporal, a TVA, uma organização que monitora e mantém a linha do tempo sagrada. Ele é recrutado por eles para ajudar a consertar as anomalias temporais que ele mesmo criou. Enquanto trabalha com agentes Mobius, o Loki enfrenta uma conspiração cósmica que ameaça a estabilidade do multiverso e descobre mais sobre o destino e seu próprio papel no tecido da realidade. A série explora temas de identidade, livre-arbítrio e complexidades do tempo, oferecendo um mergulho profundo no carismático vilão que todos amam odiar. E uma curiosidade interessante é que Loki introduziu a autoridade da variação temporal, a TVA, enquanto WandaVision mergulhou na psicologia dos personagens e no luto.
Bem, esse foi o vídeo de hoje, tomara que vocês tenham gostado. Bem, essa foi a nossa lista, então caso tenha faltado uma série que você curtiu, seja ela atual ou antiga, por favor, coloque aqui no campo dos comentários, que é o lugar perfeito para você expor suas opiniões. Bem, por hoje é só, pessoal, e Tchau, tchau. até a próxima.